Brasil conhece. Itaenga Notícia. Pronto, estou aqui com o vereador Luiz Vicente. Boa tarde, vereador. Este é o programa Itaenga Notícias. É sempre bom, né, receber você que representa o Poder Legislativo aqui em Lagoa do Itaenga e tantos outros, né, que buscam representar a Câmara Municipal de Vereadores do nosso município. Boa tarde, Júlio Filho. É com muita alegria que venho mais uma vez participar do seu programa. Uma boa tarde também a toda a população do município que nos acompanha nesse momento. E aí, Luiz Vicente, o que é que você tem a dizer sobre esse decreto do governo do estado em relação aí ao toque de recolher, que inclusive põe também Lagoa de Itaenga em meio a esses 63 municípios que vão ter que adotar essa medida? Júlio, é importante e necessário, né? Nós estamos vendo que os números de casos da Covid-19 têm aumentado cada dia mais, o que é muito preocupante. Lagoa de Itaenga especificamente precisa empenhar mais esforços, tanto no sentido de fazer uma campanha educativa para a conscientização da população, como também de fortalecer ações de fiscalização. Como eu disse na reunião da Câmara de Vereadores na segunda-feira, na minha avaliação, a gestão municipal desde o início da pandemia tem deixado muito a desejar. Apresentei inclusive um requerimento solicitando informações relativas a quanto foi destinado ao município de Lagoa de Itaenga para o combate à Covid, de que forma os recursos foram aplicados, quais as intenções de aplicação futura, enfim. Então, o município de Lagoa de Itaenga, a gestão municipal, precisa urgentemente tomar medidas, né, educativas e também fiscalizadoras, porque senão a situação vai ficar descontrolada, né? A gente já sabe que dia após dia aqui em Lagoa de Itaenga tem aumentado casos, pessoas estão falecendo, e aqui eu faço tanto um apelo à prefeitura do município nesse sentido, para que tome providências, para que amplie as suas ações, como também a população do município para que se conscientize, que leve a sério as medidas tomadas pelas autoridades competentes, pelos governos municipais, pelo governo estadual, né, que entenda que a gente está passando por um momento muito grave, né, que são as nossas vidas, em que são as nossas vidas que estão em jogo. Ainda em relação à prefeitura do município, a gente percebe algumas deficiências e eu vou dar um exemplo. A gente não consegue ver ao longo de todo esse período, na realidade, na verdade, quais foram as ações efetivas que foram adotadas que justifiquem valores que foram destinados ao município, recursos que foram destinados. Nós vimos uma coisa que na minha avaliação é expressão de desperdício do dinheiro público, que foi a instalação de 2 grandes lavatórios aqui no centro da cidade, 2 caixas d'água. Na minha avaliação, não era necessário ter toda uma estrutura daquela, bastava o município adquirir, né, estruturas mais simples para a higienização da população, colocar em pontos específicos, como vemos em alguns espaços públicos, em câmaras de vereadores, em Pernambuco e no Brasil afora, em outras cidades. Inclusive aquelas 2 caixas d'água, aqueles 2 lavatórios, ficaram ali durante um bom tempo sem funcionamento nenhum, torneiras quebradas, sem detergente, só gerando despesas para o município. Outra coisa também em relação à gestão municipal que quero pontuar é que o Conselho Municipal de Saúde, eu falei isso na última reunião da Câmara de Vereadores, não tem mantido as suas reuniões periodicamente. O Conselho, que é estratégico, que é importante, uma vez que ele discute a política pública de saúde, uma vez que ele delibera, ele foi importante, fundamental no início da pandemia, porque a sociedade civil organizada, especialmente, cobrou providências, tanto educativas. O carro de som foi na rua devido à cobrança. O carro de som foi na rua para alertar a população devido à cobrança da sociedade civil organizada. Outras medidas foram tomadas também devido às cobranças da sociedade civil organizada no Conselho de Saúde
da Mas cidade. qual foi a última reunião, por exemplo, desse conselho? E quem compõe realmente esse conselho, Luiz Vicente? O Conselho Municipal de Saúde ele é composto por representantes da sociedade civil organizada, como também por membros do governo, como por exemplo a secretária de saúde do município, ela é presidente do conselho. Então fica o nosso apelo no sentido de que seja organizado o calendário de reuniões e que as reuniões, sobretudo nesse momento específico e de tamanha necessidade de discussão da política pública de saúde, especificamente em relação a essa pandemia, que o Conselho realize as suas reuniões periódicas. Estamos hoje conversando com o Luiz Vicente, vereador aqui de Lagoa de Itaiga. Luiz Vicente, você tem aí feito uma coisa nova também em nosso município, que é ter criado aí o gabinete itinerante, né? Buscado ali ouvir as pessoas diretamente na comunidade. Fala um pouquinho aí sobre a sua ação nas comunidades de Lagoa de Itaenga. Júlio, a minha formação política, ela se deu de um modo, digo que, diferenciado. Eu despertei para a importância da participação política através de um grupo de discussão política teórica, que foi o CEDUP na época, o Círculo de Educação Política, no qual a gente estudava a política na perspectiva teórica. Passei por vários movimentos sociais, então a minha compreensão da política é de que a gente precisa, nos mandatos eletivos, tomar as decisões escutando as pessoas. Então, partindo desse pressuposto, dessa ideia, é que eu propus na minha campanha e coloquei em prática o gabinete itinerante. Então, eu tenho percorrido as comunidades, estive na Camboa, passei no bairro da Saudade, conversando com as pessoas, procurando compreender quais são as dificuldades de cada uma dessas comunidades e tomando providências. Na Camboa, por exemplo, a gente identificou muitas situações que precisam de providências. Algumas foram discutidas na Câmara de Vereadores, outras que eu iria discutir, felizmente, alguns vereadores já se anteciparam e apresentaram enquanto discussão na Câmara, como por exemplo o vereador Edilson Oliveira. Ele contemplou uma cobrança da população feita no dia em que eu executei o gabinete itinerante lá, que foi em relação ao calçamento do Alto do Fogo, né? Obra importante, e de vias próximas, obra importante que a população há muito tempo tem cobrado. Passei no bairro da Saudade, visitando ruas, escutando o apelo da população, as demandas que a população tem. Por exemplo, lá identifiquei uma demanda, né, enorme em relação à necessidade de fortalecimento das atividades esportivas através da construção de uma quadra na comunidade. Existe hoje um trabalho bonito realizado pelo amigo Vando, voluntariamente, que envolve outras pessoas, há uma escolinha de futebol, e penso inclusive que o município precisa dar uma atenção maior e usar o esporte como uma ferramenta tanto de formação de atletas, como principalmente visando a formação de cidadãos em uma cidade como a nossa, que é tão violenta. Passei em algumas ruas, né, identificamos problemas de esgoto, como por exemplo na rua Sara Aragão, aqui logo após ao cemitério, a rua do cemitério na verdade, em que há um esgoto jorrando dia e noite, que precisa de providências. Passei na primeira travessa Sara Aragão, em que falta calçamento, há necessidade de calçamento, de saneamento básico. Na segunda travessa Sara Aragão, a mesma realidade é verificada. Esses nomes, inclusive, foram os próprios moradores que colocaram nas contas de água e de energia para facilitar o recebimento de correspondências, denominaram então dessa forma essas ruas. Passei na comunidade das Caixas do bairro da Saudade, onde a gente percebe uma deficiência enorme com relação ao saneamento básico, a situação de esgoto a céu aberto, e há muitas reclamações nesse sentido. Então, o gabinete itinerante tem me dado a oportunidade de percorrer as comunidades e de, através de um contato permanente com os moradores de cada uma delas, propor ações de um modo mais efetivo. Agora, Luiz Vicente, você falou dessas problemáticas, né, através do gabinete itinerante. Você tem falado agora aqui na rádio e tem falado também na tribuna da Câmara. Mas você, como autoridade agora parlamentar em nosso município, já que tem também aí uma facilidade até maior de chegar junto
aos que fazem a Secretaria de Obras, né, que é de competência deles. Tem chegado também a apresentar esses números, né, para que haja uma solução, porque as pessoas vão lá também levam a reclamação, mas quando tem aí uma autoridade como o Luiz Vicente, fica até mais fácil, porque ele está sendo ali o porta-voz, né, do povo. Júlio, primeiro que a própria gestão municipal e a Secretaria de Obras, ela por si própria já deveria fazer esse trabalho de mapeamento de todas as demandas existentes em relação ao segmento. Se ela não faz, ela já demonstra uma deficiência ao não fazer isso. Penso que cada representante de uma pasta dessa, ele deve se inteirar completamente, integralmente das demandas existentes em relação a cada uma delas. Eu tenho usado a tribuna da Câmara, tenho vindo às redes sociais e tenho também apresentado requerimentos cobrando isso. Por exemplo, fiz uma visita aqui ao lado da creche, nessas casas que foram doadas aqui ao lado da creche Casulo. Verifiquei todas as necessidades e encaminhei um requerimento que foi por mim apresentado na última reunião, votado e aprovado. O que a gente espera é que a partir daí a gestão municipal possa tomar as providências e executar a obra de calçamento, de pavimentação, garantir a iluminação pública, que foram algumas reformas das casas que não estão em condições de habitação devido à própria deficiência que foi constatada na entrega da obra. A obra não foi feita com a devida qualidade. Então, eu tenho procurado apresentar o problema, propor solução e apresentar os requerimentos solicitando a efetiva resolução deles. São 12h41 na sua Itaenga FM. Estamos com o programa Itaenga Notícias, hoje conversando com o vereador Luiz Vicente. Luiz Vicente, a gente tem visto aí nessa última reunião, teve não sei se é da sua competência para comentar também, mas a gente teve um pega pra capar danado entre o vereador Paulo do Extra e o presidente da Câmara, né? E foi ali, um joga responsabilidade para outro. O Paulo falou aí de acúmulo de funções do próprio vereador Eliel da Guarda, que ele colocou nas suas palavras que não está exercendo a função e ganhando aí o dinheiro público. A sua opinião sobre esse assunto? Veja, Júlio, a natureza da fala de Paulo do Extra foi no sentido de que o vereador Eliel da Guarda, presidente da Câmara Municipal, ele é funcionário público, efetivo, e ele pode acumular, evidentemente, essa função. Porém, o que o vereador Paulo do Extra relatou, denunciou, podemos dizer assim, é que o vereador, presidente da Câmara Eliel da Guarda, ele não tem dado expediente. Há um certo tempo, há alguns anos, ele tem recebido todos os meses sem trabalhar. E, de fato, eu particularmente nunca o vi em nenhum espaço público do município trabalhando. Eu nunca o vi realizando uma ronda na cidade. É mais fácil a gente afirmar, e qualquer cidadão é muito mais fácil para qualquer cidadão afirmar que o vereador Eliel da Guarda tem sido um funcionário fantasma do que ele apresentar provas de que tem dado expediente. Porque eu não conheço uma só alma nessa cidade, um só cidadão nessa cidade que diga que viu Eliel da Guarda nos últimos anos trabalhando em um local de trabalho, né, em um espaço público, realizando uma ronda na Guarda Municipal. Então a natureza daquilo que Paulo expôs, da exposição de Paulo do Extra na reunião, foi no sentido de que o vereador Eliel da Guarda, que pode sim acumular a função efetiva de guarda municipal, o vereador Eliel não tem dado expediente, ele tem recebido sem prestar serviço e isso é ilegal. Pelo visto, tá aí, como o Luiz Vicente tem falado, né, desde que buscou assumir o papel de vereador, que a Câmara também tem que fiscalizar os seus próprios membros. Com certeza, né? E é bom salientar, é bom destacar que essa observação em relação a esse fato, a essa suspeita de existência de um funcionário fantasma, ela envolve a própria prefeitura do município, né? É uma denúncia que se dirige também, que afeta a gestora da cidade, né? Porque se há essa realidade, se isso se concretiza, é porque a gestora do município ela participa de um ato ilegal. Então as apurações serão feitas, as providências serão tomadas pela oposição,
Penso que, inclusive, todos os vereadores deveriam ter a mesma posição, porque é função do vereador fiscalizar. O vereador, ele é eleito para representar os interesses do povo e não para blindar um gestor ou gestora, né? Mas eu acredito que todos os vereadores se posicionarão, né, com o compromisso que assumiram através do processo eleitoral, com a vitória que obtiveram, com a Constituição enquanto autoridades do Poder Legislativo, que todos eles estarão à disposição para discussão isenta, imparcial desse assunto, desse tema e para tomadas de providências, né? Porque é necessário. A segunda sessão já, não foi? Aconteceu na última segunda-feira, Luiz Vicente. E quais foram outros assuntos e temas que você tem abordado ali no seu tempo na tribuna da Câmara? Eu falei, Júlio, a respeito da necessidade, e foi uma coisa que também o Dr. Napoleão destacou, da necessidade de fortalecimento das ações de assistência social no município. Sobretudo nesse momento. A gente sabe que há uma implicação enorme, financeira, econômica, em decorrência dos efeitos da pandemia. Pessoas que estavam numa situação de vulnerabilidade social antes da pandemia, hoje estão numa situação, infelizmente, ainda pior. Então, a distribuição de cestas básicas é fundamental. A criação de uma espécie de auxílio para pessoas carentes pagarem conta de água, de luz, um aluguel, deve ser pensada, levada a sério e, de fato, colocada em prática. Em número, é incontável o número de pessoas que nós sabemos que estão passando por dificuldades, que não conseguem, muitas vezes, colocar o pão na sua mesa, que sentem dificuldades para pagar uma conta de água, uma conta de energia elétrica. Então é importante que a gestão do município se prontifique o mais urgentemente possível, adote medidas nesse sentido. A gente não tem, inclusive, conhecimento de que nos últimos meses a gestão municipal tem distribuído cestas básicas. A gente só tem se deparado com reclamações da população nesse sentido, com o sofrimento do povo da cidade. A gente, inclusive, eu recebi a informação e uma indagação ao mesmo tempo de mototaxistas que disseram que nas proximidades do período eleitoral tiveram documentos pegados, né, entregaram os documentos foram solicitados pela Secretaria de Ação Social, foram entregues, receberam as cestas básicas por 2 ou 3 meses, mas depois do processo eleitoral não receberam mais. E os mototaxistas têm feito, através do meu mandato, essas indagações. Então, é nesse sentido que eu destaquei na reunião da Câmara de Vereadores e destaco aqui também no seu programa. Uma pauta importante que, na ocasião, na última reunião, eu não tive a oportunidade de tratar dela, devido ao tempo ser limitado e eu ter muitos assuntos a tratar, foi sobre a pauta de defesa dos direitos dos animais. Mas foi um assunto que foi abordado por Dr. Napoleão, depois por Dorival. O Dr. Napoleão apresentou uma pauta que inclusive foi discutida numa reunião que eu fiz no final de semana passado. Eu realizei uma reunião com diferentes pessoas ligadas a essa pauta, com ambientalista, Maria Luísa, com cidadãs que nessa cidade fazem um trabalho voluntário de acolhimento e de cuidado com animais. Então o Dr. Napoleão ele apresentou um requerimento solicitando a construção de um abrigo e falou também sobre a questão da castração. São 2 medidas importantes que eu estaria apresentando também e que apoio. E em relação à castração, evidentemente que nós estaremos fortalecendo e cobrando da gestão municipal a necessidade de realização, porque a gente deve observar essa questão da pauta referente à defesa dos direitos dos animais sob 2 perspectivas. Uma é a de sensibilidade com os animais. O filósofo Arthur Schopenhauer, é um filósofo alemão, vou até citar um pensamento dele, ele dizia que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Então envolve a questão da sensibilidade com os animais, são vidas, toda vida tem seu valor, é importante. A gente vê no início do livro de Gênesis, na Bíblia, que Deus cria os animais e os coloca à disposição do homem, para que o homem os domine, mas não para que os maltrate, não para que os despreze ou cause sofrimento. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, mas paralelamente a isso, para além da questão da sensibilidade com os animais, é necessário que a população, que a sociedade entenda que isso perpassa também por uma questão de saúde pública, porque animais
em grande quantidade nas ruas, sem vacinação, acabam sendo vetores, transmissores de doenças para nós, seres humanos, para uma criança, para os adultos. Então, é uma pauta importante em relação à qual a gestão do município até hoje e outras gestões também anteriores não deram atenção, não se comprometeram, e nós temos o compromisso de avançar nessa discussão, de fazer com que essa discussão ela ganhe corpo e que avanços aconteçam em relação a ela. Olha, minha gente, estamos conversando com Luiz Vicente, vereador aqui de Lagoa de Itaenga. Temos aqui uma pessoa que repassa um zap dizendo: boa tarde, sou Luísa Medeiros, moro na rua Monsenhor Severino Guedes. Quero registrar um voto de aplauso ao locutor Júlio Filho. Alô, Luísa, um abraço. Pelo brilhante programa do meio-dia de hoje, 25 de fevereiro, onde teceu severos comentários a respeito da Covid-19. Seria ótimo se todos os locutores seguissem esse exemplo, pois cada horário tem o seu público e assim mais pessoas seriam alcançadas. Parabéns, Júlio Filho, hoje você nos representou grandemente, né? Um abraço a esse público ouvinte que acompanha a nossa FM Itaenga. Ô Luiz Vicente, eu queria que você também, em nome aqui da população, entrasse nesse assunto que a gente tem visto que, eu não sei se isso já foi levado para a Câmara, se a Câmara, em algum momento, desde a sua existência, cobrou de verdade ali a presença dos que representam a Compesa no nosso município. Aqui o nosso amigo Eberson, ele diz: boa tarde, amigo Júlio Filho. Boa tarde ao nobre vereador Luiz Vicente. Gostaria de pedir o apoio do vereador Luiz Vicente para reabrir o escritório da estatal Compesa em nossa cidade, né? Que eu tenho acompanhado que muita gente tem reclamado que vai buscar os serviços da Compesa para resolver uma pendência, uma questão particular, uma questão que é realmente da competência da própria Compesa, e agora está lá jogada as traças. Diz que a SEB está fechada, o mato comendo de frente à própria Compesa, e vez por outra a gente tem visto aí, até você, antes de ser vereador, abraçava essa causa também de estar publicando em suas redes sociais a grande falta d'água que, vez por outra, né, esse filme se repete em nosso município. Entre nesse assunto também aí, dê uma resposta ao povo se vai apoiar, né, que haja aí uma responsabilidade maior da Compesa ou não, que a Compesa tem de fato desrespeitado o cidadão de Lagoa de Itaenga que paga todo mês, né, a sua conta, e muitas vezes não tem um pingo d'água na sua torneira. Quero mandar um abraço ao Chico, né, popularmente conhecido como Chico, ex-conselheiro tutelar. Esse assunto, inclusive, ele conversou comigo pessoalmente na semana passada. Aqui nos encontramos aqui na rua e conversamos a respeito. E eu me comprometi a levar ao conhecimento da deputada estadual Tereza Leitão, que é a deputada com quem tenho dialogado, e também ao conhecimento da deputada federal Marília Reis, né, para que através delas a gente consiga obter alguma solução, né? Como ele falou, a Compesa deveria manter o escritório aqui. Fica muito difícil, uma contramão enorme para o cidadão do Lagoa de Itaenga ter que ir a Carpina para resolver qualquer pendência relacionada a essa empresa, quando aqui pertinho de nós tudo ficava muito mais fácil, muito mais perto. Além de tudo, como a gente sabe, a Compesa tem prestado um serviço extremamente deficiente. É comum, é frequente a gente ver ruas e mais ruas que passam um bom período sem um pingo de água nas torneiras, né? Então tem muitas coisas a serem discutidas, a começar pela melhoria da qualidade do serviço fornecido, oferecido por essa empresa, pela Compesa, como também a reabertura de um escritório no município. E a forma que eu tenho para discutir e procurar que efetivamente alguma ação aconteça é através dessas duas deputadas, Tereza Leitão, deputada estadual, Marília Reis, deputada federal, que são as deputadas com as quais eu tenho dialogado, e inclusive estou em articulação com as duas em relação a emendas parlamentares para o município. Ô Luiz Vicente, e abrindo um parêntese aí, né, que a gente não deve colocar a responsabilidade somente para um vereador, né, que a gente tem visto que a Câmara Municipal é composta por 11 vereadores, e
E a gente tem visto que quando tem problemas agravantes da Compesa dentro do município, a gente não tem visto, né, os nossos representantes se manifestarem em nenhum momento, né? Não, é para chamar esse pessoal da Compesa para justamente ali proporcionar uma audiência pública, explicar, né, as motivações, as previsões de retorno de serviço no município. Eu acho que a Câmara Municipal tem que ser ainda mais atuante, né, para resolver as questões do povo também, porque o povo elege vocês vereadores para trabalhar de verdade, né, arregaçar as mangas para resolver as nossas pendências, né? É o que eu penso. Júlio, quero aproveitar também e falar a respeito de um tema que eu considero muito importante, que é a transmissão das sessões da Câmara de Vereadores através da rádio Itanhenga FM. As transmissões têm acontecido através de um perfil da Câmara no Facebook, também através do seu perfil no Instagram. Porém, na minha avaliação, essas formas virtuais são muito limitadas. Nem toda a população tem tido acesso às transmissões. Nem todo mundo consegue ter acesso a uma internet de qualidade. O presidente da Câmara alegou nas suas palavras que a população, né, tem aí 80% de acesso a esses novos trabalhos. Eu não sei de onde vêm esses dados, mas eu particularmente desconheço. Porém, a realidade é a seguinte: nem todo mundo tem acesso à internet de qualidade, a gente sabe. Os dados móveis, eles não permitem, por exemplo, na zona rural, boa parte da zona rural não tem acesso a uma internet com qualidade. Os dados móveis, eles não permitem que uma pessoa acompanhe toda a transmissão da Câmara, a não ser se seja um pacote excelente, mas você conseguir acompanhar mais de uma hora de trabalho de uma sessão legislativa com dados móveis é praticamente impossível. A internet trava, os dados móveis acabam, né? Enfim, então a gente precisa pensar da seguinte forma: é necessário manter as transmissões através das redes sociais, que inclusive quero parabenizar a equipe do Mior TV pela qualidade da transmissão, como também a gente precisa realizar as transmissões aqui através da Itanhenga FM, porque o cidadão lá da zona rural vai poder acompanhar, toda a população, um número maior de pessoas vai poder acompanhar, com um diferencial. O rádio, ele nos permite uma comunicação de um modo diferenciado. Você pode ligar seu áudio, colocar na altura que você quer e lavar um prato, varrer uma casa, folhear um livro e ao mesmo tempo escutar, ouvir o que está acontecendo, o que está se passando. Já a internet, ela não nos permite, um celular, ele não nos permite a comunicação ser recebida, a mensagem ser recebida dessa mesma forma, né? Então também há esse detalhe. É por isso, eu conversando com várias pessoas, todos os dias me deparando com várias cobranças, com pessoas dizendo que não têm conseguido acompanhar as transmissões, que eu falo da importância, da necessidade de as reuniões da Câmara serem transmitidas através da Itanhenga FM. Inclusive, eu conversei com o seu Gil Caboclo, conversei com o Paulo do Extra, a gente conversamos também com o Dr. Napoleão, com o vereador Beto Agripino, e estamos pensando uma forma de fazer com que as sessões voltem a ser transmitidas, porque é um direito do cidadão, é algo extremamente importante. Os assuntos mais importantes do município, políticos, sociais, são discutidos nas sessões da Câmara de Vereadores. Então é uma coisa inadmissível que a população do município não possa ter acesso às reuniões, ao conteúdo das reuniões, porque por algum motivo a Câmara de Vereadores não tem permitido ou não tem dado condições para que essas sessões sejam transmitidas através da emissora mais importante para o município de Lagoa de Itanhenga, que é a Itanhenga FM. Olha aí, minha gente, essas são as palavras de Luiz Vicente, né, que vez por outra vai estar aqui com a gente, né, ele que no seu mandato vem a segunda vez como vereador nesta Casa de Comunicação Radiofônica, né, aqui a livre opinião existe. Também eu quero dizer que amanhã, aqui ela passou um comunicado também, que amanhã a secretária municipal de saúde informa que amanhã vai ter uma live, né, no Mior TV para informação sobre o decreto de restrições, né,
Então a gente vai tentar pegar um pouco desse áudio também e transmitir, né, das decisões aí do município em relação ao combate ao coronavírus amanhã a partir das 12 horas também. Amanhã eu vou receber o vereador Paulo do Extra aqui na nossa programação. Luiz Vicente, né, fica aí à vontade para as considerações finais, né, e sempre que for possível esse espaço vai estar sendo garantido para você e para todos os demais vereadores e demais políticos, até o Poder Executivo também, a prefeita, o vice-prefeito, tem espaço e vez e voz aqui neste programa, porque são representantes legais do povo. Eu quero agradecer, Júlio, a você pela oportunidade, mais uma vez, dizer à população do município que estou sempre à disposição de todos e de todas para discutir a respeito das necessidades, das demandas do município. Estou à disposição para fazer o máximo possível através do meu mandato para que Lagoa de Itanhaém seja cada dia mais um município melhor. Quero também reforçar o alerta do amigo Júlio Filho em relação à pandemia, ao novo coronavírus, falar da importância de que todos nós tenhamos mais cuidados, que levemos a sério e cada vez mais a sério os perigos, né, aos quais todos nós estamos expostos por conta dessa pandemia e em razão disso, a necessidade imperiosa de nós tomarmos o máximo de cuidado. Pronto, minha gente, tivemos aí essa conversa com o nosso amigo Luiz Vicente e deixa eu aqui fazer outros registros também, que